Oi pessoal, tudo bem? Então eu vou gravar aqui o vídeo da 7ª semana da nossa disciplina. Mas antes de falar da 7ª semana, vamos voltar um pouquinho e falar da 6ª semana. Na 6ª semana, vocês tinham uma atividade que, como eu expliquei para vocês, eu considero a mais importante. Não que as outras não sejam importantes, mas essa da 6ª semana era a mais importante da disciplina. Porque era ali que você, com um parceiro, com uma dupla, vocês vão sentar e elaborar um projeto de ensino para aplicar na sala de aula. E durante 10 aulas isso vai gerar um registro para vocês que vocês vão transformar em um relatório de prática e uma apresentação de seminário que vai valer os 60 pontos da disciplina. Ou seja, essa atividade da 6ª semana, ela vai definir a sua aprovação ou a sua reprovação nessa disciplina. Então ela é fundamental e muito importante, principalmente para quem pretende ser professor. A gente tem que aprender que o planejamento é uma das coisas mais importantes do nosso trabalho. Então, houve algumas reclamações, né? Primeiro, não pode ter 2 atividades em semanas seguidas, né? Não sei o que, blá, 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 blá. O que eu botei na sala, eu segui exatamente a orientação que me foi passado pela coordenação e pela pedagoga do curso. Então, nós tínhamos lá 5ª, 6ª e 7ª semanas com atividades. Foi o que eu planejei e o que eu preparei na sala. Eu só vou explicar uma coisa para vocês. Eu só prorroguei o prazo dessa atividade, não foi porque vocês tinham prova, não foi porque não pode ter 2 atividades em semanas seguidas. Eu só prorroguei esse prazo para vocês me entregarem no dia 16 de abril, ou seja, na 8ª semana, que na 8ª semana não vai ter nada para fazer, não tem atividade na minha disciplina. Eu só deixei para entregar lá no dia 16 de abril, porque, pelo que eu acabei de falar, porque eu considero essa atividade a atividade mais importante da disciplina. Então, como vocês estavam muito ocupados, vamos colocar assim, eu achei por bem esticar um pouco esse prazo para a gente não ter maiores problemas depois. Tá? Foi por isso. Não foi porque eu reclamei porque eu tinha muita coisa para fazer, ou eu reclamei porque uma atividade uma semana após a outra. Não foi nada disso. Eu só prorroguei porque é uma atividade extremamente importante. Tá? Então eu quero deixar isso bem claro. Dediquem-se a essa atividade da 6ª semana que vocês vão poder entregar até o dia 16 de abril. Já mudei o prazo lá na página, está tudo certinho. Vamos agora para a 7ª semana. A 7ª semana é um ponto muito importante para o professor de língua portuguesa. O trabalho com leitura na escola. Para mim, um bom professor de língua portuguesa, ele trabalha durante o ano leitura e produção de texto. Para mim é o foco das nossas aulas de língua portuguesa. E durante esse trabalho, você trabalha noções de gramática, de conhecimentos linguísticos, né? Mas tudo concatenado com a leitura e com a produção de texto. Aí sim você é um bom professor de língua portuguesa. Esse é o dever de casa que a gente tem que aprender. Então o material dessa semana tá excelente falando sobre leitura. Muito bom mesmo. É uma das melhores textos sobre leitura que eu já li na minha vida, é essa compilação que está aí no material de vocês. Inclusive eu já até usei em outros cursos que eu já trabalhei esse material de leitura porque ele está muito bom. Vou dizer para vocês o que eu penso sobre leitura na escola e vou explicar a atividade da semana. Bom, para mim leitura na escola ela é fundamental. A experiência que eu tenho é de sempre que eu estudei, né, até o ensino médio, as professoras pediam por bimestre ou por trimestre que a gente comprasse um livro, lia o livro e se fazia uma prova. Essa que era a leitura na escola, tirando as leituras de produção de texto, ou de interpretação de texto que já vinha nos livros, nas apostilas. Então essa como aluno foi minha experiência. Quando eu entrei na faculdade, eu estava estudando uma matéria que era a metodologia do ensino. E eu já estava dando aula. Dava aula no estado, como DT, e trabalhava numa escola particular em Vila Velha. E aí a professora indicou um livro para a gente ler, do Vanderlei Geraldi, ou Geraldi, tem gente que fala Geraldi, tem gente que fala Geraldi. E aquele livro para mim foi uma divisão para mim no trabalho com português, né? Porque um dos artigos que tinha nesse livro falava sobre o trabalho com leitura na escola e uma experiência de uma professora em que na hora da aula
ela botava os alunos para ler. Eu falei, caramba, por que eu não estou fazendo isso? Então eu comecei, por exemplo, eu tinha 5 aulas de língua portuguesa por semana. Dessas 5, 2 aulas eu passei a chamar de aula de leitura, em que meus alunos iam pegar, escolher um livro e iam ler. E aí fiz isso. Eu tinha 2 realidades diferentes. Na escola pública que eu trabalhava, a gente tinha uma biblioteca grande, com muito livro, uma biblioteca dos sonhos. Então, na hora dessas aulas de leitura, nós íamos para a biblioteca. E aí o aluno sentava lá, escolhia o livro que ia ler e a gente ficava 40 minutos, mais ou menos, sentado lendo. Esses livros eu separava, em toda a aula de leitura eu pegava a pilha de livro, falava de quem é esse, os alunos iam pegando e continuando a leitura. Na escola particular, a gente já não tinha, até meio antagônico isso, mas a gente não tinha uma biblioteca bem equipada. Então o que eu fiz? Eu pedi para a escola comprar alguns livros, que foi feito, e pedi para cada aluno trazer um livro que já tinha lido de casa. E com isso eu enchi uma mala de livros. Essa mala ficava guardada na escola e toda aula de leitura eu levava essa mala para a sala de aula. E aí os alunos iam pegando e iam lendo os livros ali de acordo com o que estava na mala. Eu percebi que ler por ler pode ser legal para quem tem hábito, para quem tem prazer de ler. Mas na escola eu acho que o ler por prazer, essa é a minha opinião, não funciona. A escola ela tem que ter uma filosofia de leitura. Você, professor, precisa ter essa filosofia de leitura. O que seria isso? O que eu acho que o meu aluno tem que saber, ou o que eu acho que o meu aluno tem que pensar, o que o meu aluno tem que sentir a partir da leitura que eu estou propondo para ele. Então, se eu estou propondo a leitura de um livro qualquer, o que eu quero de resultado? Por exemplo, eu reparei que a produção de texto melhorou imensamente. Imensamente mesmo. Sabe? Porque a partir do momento que o aluno leu, ou tem o hábito de ler, na hora que ele vai escrever, ele tem do que falar. Porque ele tem bagagem, ele vai aumentar o conhecimento de mundo dele, ele vai ter do que falar. Agora, um aluno que não lê, você pede uma produção de texto, ele fica ali parado em frente ao papel, não sabe o que escreveu, vai escrever besteira, vai encher linguiça, porque ele não tem o que dizer. Então, um dos princípios fundamentais da leitura na escola é dotar o aluno de conhecimento de mundo e preparar esse aluno para trabalhar com diversos gêneros e escrever em diversos gêneros e ter o que dizer de verdade. Então eu acho que esse é o papel fundamental da leitura. Outra coisa também que para mim é um mito, para André, eu já fui apedrejado várias vezes por falar isso, mas eu vou continuar falando que para mim isso é uma verdade. Esse negócio de prazer da leitura para mim não existe. Não existe. Eu não tenho prazer nenhum em pegar um livro e ler. Eu não tenho, eu, André, eu não tenho. Só que eu sou um cidadão que eu tenho a consciência da importância da leitura e eu sei que eu sou obrigado por essa sociedade que eu estou inserido a ler. Eu sei que se eu não ler, eu não sou ninguém. Eu sei que se eu não ler, eu não vou chegar a lugar algum. Eu tenho essa consciência. Então eu acho que o meu papel como professor na escola é mostrar isso para o meu aluno. Mostrar e fazer com que ele crie essa consciência de que ele precisa ler. Para conviver em sociedade, ele tem a obrigação de ler. E não prazer. Prazer, se você tiver, beleza, mas o prazer a gente não aprende na escola. O prazer vem com você, da onde você vem de casa. Agora não. O hábito da leitura, você saber que você tem essa obrigação de ler, ou você tem essa necessidade, é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente toma consciência. Então eu acho que a nossa função como professor é mostrar isso para o aluno, e não dizer, você vai ler por prazer. Não funciona, eu acho que não funciona. Eu não sou obrigado a ter esse prazer. Meus prazeres são outros. Eu prefiro 1 milhão de outras coisas a ler. Só que eu sei que eu tenho que ler. Não porque eu sou professor, porque eu já leio antes de eu ser professor. Eu já sabia disso antes de eu ser professor. Tá? E hoje em dia, com toda essa tecnologia, a leitura está muito mais acessível para todo mundo. E para o seu aluno também. Então, um professor que não lê, não deveria nem entrar em sala de aula, para começar. Então você que vai se formar, né, e vai virar professor de língua portuguesa, você acabou. Você tem que ler o resto da vida.
Não pode parar de ler, principalmente quando você vai dar aula de literatura. Você tem que saber as histórias que os livros falam para poder contar para os alunos. E contando essas histórias, você tem que tentar encantar esse aluno a ponto dele perceber que seria interessante fazer a leitura daquele livro. Tem uma infinidade de coisas que a gente pode tratar sobre leitura. O que eu quero resumir para vocês que é o que eu penso sobre o trabalho com leitura. O trabalho com leitura na escola não deve ser ler por prazer. Tem que ser um trabalho direcionado, tem que ser um trabalho orientado, um trabalho em que o professor está ali como mediador desse processo, encaminhando o aluno e mostrando para ele qual a eficácia, para que ele precisa ler aquilo ali, para que ele tem que ler aquele livro, para que ele tem que ler aquele jornal, para que ele tem que ler aquela revista, não sei. Mas o professor ele tem que direcionar essa questão da leitura na escola. E não somente deixar uma leitura solta. Vamos ler, sente embaixo da árvore, vai lá ler. Eu acho que não é nossa missão aqui não. Tá? Prazer a gente pode ter em qualquer lugar. Mas na escola, quando você tem lá só 1 hora, 50 minutos de aula, é muito melhor você produzir alguma coisa do que só ter prazer. Então a primeira coisa que eu quero falar sobre leitura é isso. Leitura é um tema muito vasto, que a gente pode trabalhar na escola de inúmeras formas. Então essa atividade dessa semana, focar, depois leia o material da semana, por favor, leia até mais de uma vez se você puder, porque está muito bom mesmo. O que eu vou propor essa semana? Um trabalho com leitura de contos. Então para isso eu selecionei esse livro aqui, ó. Tá vendo aqui? Os 100 melhores contos brasileiros do século. Ao que me consta, todas as escolas públicas do Brasil receberam esse livro do governo federal. Mas, como eu já estou ficando gato escaldado com vocês, que eu já sei que vocês vão reclamar, não estou achando esse livro, não tem esse livro em lugar nenhum, eu não tenho nenhuma escola que eu possa ir lá, não tem biblioteca na minha cidade. Eu sei que vocês vão reclamar, porque eu já vi que é normal dessa turma sempre reclamar de alguma coisa. Então, como eu já estou esperto com vocês, eu fui lá na própria sala e coloquei um link que você pode ter acesso ao livro inteiro, tá? E aí você escolhe o conto, como diz o título, são 100 contos. Então você vai ter lá disponível o livro inteiro e escolhe um para fazer o trabalho. E botei também um documento onde eu selecionei acho que 30 contos. Selecionei 30 contos desses que estão aqui e botei o link de alguma página da internet que tem aquele conto na íntegra. Então, por não achar o livro, ninguém vai poder reclamar essa semana. Aí agora eu quero ver do que vocês vão reclamar, né? Gente, tô brincando com vocês. Então, a leitura está lá disponível. É só você fazer a sua leitura primeiro e depois fazer o seu planejamento. Como eu disse para vocês, essa disciplina é instrumentos para o ensino. Então, o que eu tenho que ensinar a vocês é produzir instrumentos para propiciar o desenvolvimento do seu planejamento na sala de aula. Ou seja, nós vamos produzir material para trabalhar em sala de aula com os alunos. Então, essa semana, nós vamos produzir um material como se você fosse dar uma aula de leitura na sala de aula. Então é isso que eu estou pedindo a vocês. Você vai produzir um planejamento, um material igualzinho você entregaria na mão do seu aluno para ele trabalhar, explicando passo a passo a partir da leitura do conto. Para evitar qualquer tipo de plágio, porque seria muito fácil, você vai lá, vai jogar o nome do conto no Google, você vai achar algum planejamento dele pronto. Então eu fui, de acordo com a apostila que vocês vão ler, eu delimitei 5 etapas para o trabalho. E são essas 5 etapas que você vai apresentar o planejamento e a execução do seu material. Eu vou explicar mais uma vez. O que você vai entregar para o tutor corrigir é como se fosse o material que você vai entregar na mão do seu aluno. Você pode dividir em 5 aulas, vai botar lá, primeira aula, esse é o material que eu vou entregar, eu quero isso, isso e isso. Segunda aula, esse é o material que eu vou entregar, isso, isso e isso. Ou se você vai fazer tudo numa aula só, você que sabe. Você que vai desenvolver o seu material. Então o seu material vai ter que constar 5 etapas. Eu fiz umas fichinhas aqui porque esse programa que eu estou usando ele não captura a tela do computador. Aí eu estou improvisando aqui. Então a primeira coisa que vocês vão apresentar nesse trabalho lá, vocês vão apresentar o conto e vão fazer uma atividade que vai explorar a leitura. Beleza? É a primeira coisa. O que seria isso, explorar a leitura? Primeira coisa é fazer a leitura.
Para explorar a leitura, você pode fazer um exercício de interpretação de texto, você pode trazer um filme, um curta-metragem, uma propaganda, alguma coisa que tenha a ver com essa leitura. Você pode fazer uma leitura circular com a turma e promover um debate sobre algum tema do conto. O que é explorar a leitura? É você desenvolver aquele tema com os seus alunos. Então, se o conto está falando lá da seca do Nordeste, vamos supor, então você vai trabalhar, vai explorar esse tema dentro da leitura que você tem, estudar os personagens, fazer uma interpretação de texto, fazer um debate, trazer informações sobre a seca, como era naquela época do conto, como é que está hoje, e por aí vai. Qualquer tipo de atividade que você explore aquele tema, aqueles personagens, aquela linguagem que o conto está usando, porque aqui nós temos contos mais modernos, mas temos contos antigos também. Então fazer essa diferenciação da linguagem, tudo isso é atividade para explorar. Beleza? Então a exploração da leitura seria mais ou menos isso. Segunda coisa que vocês vão trabalhar aí é a biografia do autor. Nesses 100 contos que tem aqui, nós temos todos os autores consagrados da literatura brasileira. Então é interessante para o aluno entender de onde saiu aquele conto. Quem falou aquilo? Né? Como é que era a vida desse cara, como é que ele produzia. Então fazer alguma atividade para explorar a biografia desse autor e fazer o link dessa biografia com a produção desse conto. O que da biografia desse autor implica ali na linguagem, ou na estrutura, ou na própria história do conto. Trabalhar isso com os alunos também, isso é muito interessante e enriquece muito a leitura. Tá? Então fazer um trabalho lá com a biografia do autor. Terceira coisa seria trabalhar com os alunos as características do gênero conto. Então, se eu estou lendo um conto, eu vou fazer lá uma listagem das características, mostrar como essas características se manifestam nesse conto que a gente acabou de ler. Então, lá a questão da brevidade, poucos personagens, né, o tempo com curta duração, a questão do desfecho do conto, que é um desfecho diferenciado, a questão da linguagem metafórica que a gente tem que usar no conto, a linguagem um pouco mais poética, porque senão vai virar uma crônica. Né? Então trabalhar isso com os alunos, todas essas características do conto, estudem, vá na internet, busquem livros, as características do conto e tente mostrar para os alunos como essas características se encaixaram nesse conto que vocês acabaram de ler. Então também fazer uma atividade sobre isso. A atividade 4, que é super importante, buscar alguma intertextualidade com esse conto que vocês acabaram de ler. Tá? Então, como pode ser feito isso? Através de um vídeo, um filme que retrate aquela temática, uma notícia de jornal, um poema, ou até mesmo buscar um outro conto que o tema vai bater, ou o personagem bate, o tipo de personagem. Então, intertextualidade, vocês sabem que é um conceito muito amplo também. Então, você pode buscar vários outros tipos de texto, vários outros caminhos que vai fazer que choque essa temática, esse assunto do conto com algum outro texto. Pode ser uma propaganda que está passando na TV, e aí vocês podem fazer um debate, fazer um exercício, ou criar um novo texto, ou fazer uma produção. Não, aí já é outra coisa, desculpa. É a próxima etapa, que é propor no final do seu trabalho uma produção de texto a partir do conto. Vou dar um exemplo para vocês. Não necessariamente essa produção de texto tem que ser outro conto. É melhor até que não seja. Vamos produzir outro gênero. Então, por exemplo, uma vez uma professora minha mandou a gente ler um conto de Rubem Fonseca que chamava Corações Solitários. E nesse conto era a história de amor entre dois personagens que eles se conheceram por causa de uma dentadura. Né? O cara deixou uma dentadura cair, a mulher viu, riu dele e por aí vai. E aí o que ela pede? Que a partir desses personagens você criasse uma crônica. Então eu peguei, quando eu fiz essa atividade, eu peguei esse cara que caiu a dentadura dele e fiz a história da vida dele anterior, a história pregressa da vida dele, até o momento que ele encontrou essa mulher. Porque isso não dizia no conto. O conto já começava a partir do encontro dos dois. Então eu escrevi, fiz uma produção de texto, contando como foi a trajetória de vida desse cara até o momento em que ele encontra a mulher.
essa mulher por qual eles vão se apaixonar. Eles se casavam no conto, né, e viviam, e depois ela ia embora e abandonava ele. Então, da leitura do conto, a professora propôs uma outra produção de texto. É isso que eu estou pedindo a vocês. Então, da leitura do conto de vocês, vocês podem pedir para fazer uma notícia de jornal. Também já fiz isso. Uma vez meus alunos leram Don Quixote, na época que fez 400 anos o livro, e o que eu pedi para que eles fizessem? A partir das aventuras de Don Quixote, a gente montou um jornal só com as notícias das aventuras de Don Quixote. Então fazia uma notícia lá do dia que ele lutou contra os moinhos, depois uma notícia de quando ele invadiu a hospedaria falando que era o castelo dele, depois a notícia de quando ele luta com um rebanho de ovelhas. Então os alunos produziram notícias como se fosse mesmo ali, vendo aquilo que está acontecendo ali, narrando para as pessoas por meio de um jornal. Então também é uma produção de texto a partir de uma leitura. Então eu vou propor a produção de outro gênero a partir do gênero conto. Então você pode pedir para produzir uma charge, pode pedir para produzir notícia, como eu já falei, pode pedir para produzir um texto publicitário, pode pedir para fazer um vídeo, né, fazer um curta-metragem aí sobre alguma coisa Mas o importante é que a gente propõe a produção de um outro gênero a partir de algum elemento desse conto, de algum personagem, de alguma temática. Você que é o professor e você que vai elaborar. Seja bastante criativo. Então, gente, a atividade da semana é isso. É você preparar um material, deixando bem claro, né? Prepara o material do jeito que você entrega ao aluno, tá? E prepare também uma folha de planejamento, dizendo na primeira aula que eu vou usar o material tal, leitura do conto tal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício de interpretação. Quais são as perguntas que você vai usar? Coloca lá para a gente te dar nota. Então agora você vai produzir, é como se fosse produzir 2 documentos em um só. Você vai produzir um material que você vai entregar à mão do aluno e você vai produzir um roteiro como se fosse para você. O que eu vou fazer com esse material? O seu planejamento. Então nessa aula que eu tenho o material tal, que eu tenho lá o conto, quais as atividades que eu vou fazer com o meu aluno? Faz uma lista ali para mostrar para a gente. Na segunda aula que eu vou fazer lá o trabalho com a biografia do autor. Então eu vou fazer lá uma exposição no Data Show, os slides da vida do autor tal, né? O que eu vou querer com isso? Vamos buscar elementos da vida do autor dentro desse texto. Então esse que é o trabalho da semana. Escolher um conto, produzir um material que vai para a mão do aluno e produzir um planejamento para o professor seguir aquela orientação e utilizar aquele material que você produziu. Beleza? Para essa semana é isso. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida é só postar lá no fórum, que eu vou estar lá tirando essas dúvidas todas. Beleza? Abraço para vocês. Até a semana que vem.